Olá, queridos, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Eu estou passando aqui hoje para tratar alguns assuntos com vocês que julgo muito importante. Estamos vivendo tempos sombrios no Brasil, tempos que estão anunciando uma situação muito complicada que está por vir. Quando nós percebemos que aqueles que defendem a democracia, na verdade, estão criando meios para tirar a democracia. Aqueles que eram para julgar com isenção estão exatamente usando as leis e o poder para julgar com parcialidade. Quando nós percebemos aqueles que soltam bandidos por causa do Covid-19, estão prendendo pessoas por jogar fogos de artifício em direção a um prédio de um dos poderes no Brasil. Quando nós observamos ministros do Supremo Tribunal Federal usando palavras e manifestações, algumas delas criminosas, que o Código Penal já tem a tipificação dos crimes, mas eles estão usando disso para criar uma narrativa para poder cumprir os seus intentos que não são democráticos. Quando nós percebemos a fala de um ministro do Supremo dizendo que tem que criar a lei, julgar a questão da fake news, porque familiares foram ameaçados, que, diga-se de passagem, é um absurdo e precisa ser identificado quem são essas pessoas e punidas. Mas, recentemente, um bandido foi solto da penitenciária. Por quê? Por causa do Covid, estuprou e matou uma jovem. Para os nossos filhos, é mais um. Para os filhos dos poderosos, tem que se criar leis, tem que se criar narrativas. Estamos vivendo tempos sombrios, em que aqueles que defendem a liberdade de expressão estão tolhindo esta liberdade do povo brasileiro. Eu vi agora, estarrecido, no Ceará, um cidadão sendo levado para a prisão porque denunciou o superfaturamento de respiradores, que aconteceu em várias capitais e estados do Brasil. Tempos sombrios, quando nós percebemos que aqueles que eram para guardar a Constituição estão rasgando ela. Mas pior do que isto, o povo ainda não percebeu. Ou uma parte da população não percebeu a narrativa. A narrativa é tentar criar uma situação para poder justificar a derrubada de um governo eleito legitimamente. E isso quem está fazendo são aqueles que dizem que defendem a democracia. Olhe os tempos sombrios que nós estamos vivendo. Condenados em segunda instância por corrupção. O Supremo Tribunal Federal tirou da cadeia e disse que ninguém pode ser preso sem trânsito e julgado. E brasileiros e brasileiras, por denunciar ilícitos e corrupção, estão sendo levados à cadeia, enquanto os bandidos estão sendo retirados para se preservar do Covid-19. Olhe a que ponto nós estamos chegando. Eu estou passando aqui hoje para dizer a você, brasileiro e brasileira, não deixe para acordar tarde demais. Há uma narrativa para justificar o injustificável. A fake news deve ser tipificada nos crimes de injúria, nos crimes de ameaças que já estão no Código Penal. O Supremo Tribunal Federal, ele está se tornando intocável, ninguém pode dizer nada e não é só o Supremo, governadores. Como nós estamos vendo cidadãos indo para a cadeia porque está denunciando. A pergunta é, ontem teve a prisão de um que o pessoal estava perguntando, cadê Queiroz? Pronto, está atrás das grades, você que perguntava, cadê Queiroz? Mas você viu a alegria de tanta gente
feliz da vida que Queiroz está preso, os mesmos que estavam defendendo que Lula saísse da cadeia. Não é interessante você perceber essas hipocrisias que existem? Se Queiroz deve alguma coisa, está preso e vai ser julgado e condenado. E se ele tem alguma coisa para falar, que fale. Agora, esses mesmos que estão felizes, soltando fogos porque Queiroz foi preso, foram os mesmos que estavam fazendo acampamento para um condenado em segunda instância sair da cadeia com honras, como se fosse preso político. Os presos políticos já estão no Brasil. Deputados que não podem se manifestar, que são apreendidos seus aparelhos. Interessante, se você observar algumas falas de Lula, de Zé Disseu e de alguns outros, você fica perguntando que país nós estamos, porque eles falaram coisas até pior do Supremo Tribunal Federal e nada aconteceu para eles. E para encerrar, está se falando tanto de fake news. Por que não chama a Globo como a maior fomentadora de fake news? Ontem, para dar notícia de Queiroz, eles disseram que o imóvel do presidente foi vasculhado pela Polícia Federal. O imóvel do presidente que está na declaração. Mentira! O imóvel fica na frente, do outro lado da rua, que não teve mandado. Isso é fake news. Cadê que alguém falou nada? Porque fake news para esse povo é quando o povo diz o que eles fazem. E para eles, a mentira não é fake news quando eles estão falando. Que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil. Acorda, povo brasileiro, antes que os ditadores de toga determinem aonde você deve ir, o que você deve falar e quem você deve ser, porque a ditadura da toga é pior do que a ditadura política, porque não tem a quem você recorrer. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. Mas vem aqui uma palavra profética. Não conseguirão. Tentarão, mas não conseguirão seus intentos, porque há uma igreja que ora e clama e Deus, no tempo certo, sabe qual é a peça que mexe para botar tudo no lugar. Deus te abençoe, fique com Deus.